Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com educação e analisamos a decisão de que os professores são obrigados a garantir as notas aos alunos. Na saúde, o Infarmed deve ou não mudar para o Porto? É a questão que se coloca, os prós e os contra desta decisão. Falamos de política. PSD defende a criação de Fundo Monetário Europeu. Portugal abre as portas para migrantes de navio Lifeline e a crise dos refugiados em toda a Europa, a chegar também aqui ao nosso país. E na política internacional, a fechar o Espaço Opinião, falamos de Espanha e da legalização da eutanásia. São então estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro Neves Sousa, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar mais uma vez na educação. Abordamos aqui mais uma vez a questão dos professores e do governo. Os professores são obrigados agora a garantir as notas aos alunos. Boa noite, Helena. É verdade. Isto começa a ser, em primeiro lugar, uma luta dos professores, mas com umas previsíveis vítimas, que seriam sempre os alunos, nomeadamente aqueles que vão concorrer ao ensino superior. Ora, o que está aqui em causa é ainda aquela discussão que tem vindo a ganhar terreno por parte dos professores, representados pelos sindicatos, relativamente aos anos em que a carreira esteve congelada. Portanto, eles defendem uma reposição relativa aos 9 anos e o Governo só concede pouco mais de 2 anos. Isto levou a uma greve e esta greve é às reuniões de avaliação. Reuniões essas que são fundamentais para que os alunos possam depois concorrer ao ensino superior a tempo e horas. Recordo que nós estamos no mês de junho, portanto estamos a chegar àquela fase em que os alunos do 12º se podem candidatar às universidades e politécnicos. Já foram feitos os exames nacionais, também alguns exames nacionais. Também já foram alguns exames nacionais. Há inclusivamente alunos que já fizeram exames nacionais sem terem as notas da avaliação contínua. Isto cria constrangimentos, cria problemas aos próprios alunos, porque estamos a falar de, por norma, alunos com 17, 18 anos, com todas as fragilidades e toda a tensão que têm, pelo facto de estarem a concorrer ao ensino superior e saberem que muitas vezes em 2, 3 horas de exame podem decidir a sua vida futura, nomeadamente a continuação dos seus estudos. Mas há depois aqui uma questão que também é importante. Houve negociações entre os sindicatos, negociações com o Ministério da Educação e a verdade é que se romperam as negociações. E pela segunda vez foi constituído um colégio arbitral. E é bom nós também, quando falamos desta questão, porque o colégio arbitral, e é essa a notícia, decidiu por unanimidade, e penso que esta questão da unanimidade é muito importante, foi decidido por unanimidade garantir aquilo que são os serviços mínimos e, ao fim e ao cabo, obrigar os professores a reunirem para deliberarem acerca dessa avaliação. Agora, é curioso se nós descermos ao patamar de perceber como é que é constituída este colégio arbitral, porque podíamos cair na tentação de pensar que isto era um colégio nomeado pelo Governo e, portanto, a decisão é por unanimidade, porque salvaguardou aquilo que o Governo entendia que eram os serviços mínimos. Mas não, na verdade há um juiz-presidente, este colégio arbitral é por sorteio, é constituído por sorteio, portanto não está constituído à partida. Exatamente. Depois há 2 árbitros, um deles sai de uma lista que vem das confederações sindicais, o que significa que há alguém indicado pelos sindicatos e depois há um que é escolhido também de uma lista do Governo e depois há um juiz-presidente que é por sorteio. O que é que isto significa? Que em 3 há pelo menos um que sai das fileiras, ou pelo menos que é escolhido umas listagens dos sindicatos, das confederações sindicais. E esta decisão foi por unanimidade, o que significa que até aquele que supostamente é o representante dos sindicatos votou de forma favorável. Parece-me que há aqui uma questão de responsabilidade que é inultrapassável. Os professores podem e devem defender aquilo que são os seus interesses, pessoalmente ou através dos sindicatos. Nós sabemos que são as estruturas sindicais, nomeadamente a FEMPROF, que tem vindo a andar, a cavalgar, digamos, esta onda, mas penso que têm que escolher os momentos para o fazer. E ao escolherem este momento, eles não estão só a lançar pressão sobre o Governo, que eu acho que é isso que eles desejam, mas estão a causar problemas sérios aos alunos e os alunos são o primeiro objeto, digamos assim, da educação. E o objetivo foi, de facto, salvaguardar aqui também os interesses
dos alunos. Sem dúvida. Eu penso que os serviços mínimos têm que garantir exatamente isso. Os alunos só podem candidatar-se ao ensino superior. Isto vai comprometer a calendarização do acesso ao ensino superior. E, portanto, a partir do momento em que não há uma decisão por parte dos professores relativa à avaliação contínua, os alunos não estão em condições de perceber que nota é que têm sequer para poder concorrer ao ensino superior. E depois o próprio ensino superior, a própria estrutura do Ministério da Educação não consegue receber as candidaturas porque faltam elementos. Porquê? Porque não se realizaram essas reuniões cuja greve está agendada pelos professores. Acho que há aqui um problema também sinceramente, de alguma responsabilidade e julgo que tudo vai correr bem, até porque este colégio arbitral, que recordo, foi constituído pela segunda vez. Já o ano passado, quando houve uma greve no exame de Físico-Química, foi também constituído um colégio arbitral pela primeira vez e também explicar que este colégio arbitral é constituído quando não há entendimento entre aquilo que são as estruturas sindicais e aquilo que é tutela, neste caso o Ministério da Educação. Agora, o que não pode acontecer num Estado democrático, com regras, num Estado de Direito democrático, é quando a decisão agrada, nós dizemos que o sistema funciona. Quando a decisão desagrada, não podemos dizer que o sistema não funciona. E o que Mário Nogueira aqui vem dizer, quando diz que há um determinado acórdão que manda fazer coisas ilegais, ao fim e ao cabo está a pôr em causa um colégio arbitral que, recordo, um dos elementos foi indicado até pelas confederações sindicais. Isto é, não podemos depois, quando a decisão é desfavorável, nós discordarmos dessa decisão. E penso que é isso que o sindicato neste momento está a fazer e não credibiliza muito a sua atividade, na minha opinião. Pedro Neves Sousa, de facto, vemos que este braço de ferro entre governo e professores se mantém, as negociações falharam. De facto, há aqui um longo caminho a percorrer neste diferendo entre professores e governo. Helena, eu penso que há um longo caminho a percorrer e isto não é alheio ao momento que nós vivemos. Sem querer puxar a brasa para aquilo que é a situação política nacional, nomeadamente das conversações e digamos, entre aspas, das bocas que já têm sido enviadas por alguns líderes políticos relativamente ao Orçamento de Estado, eu recordo-me que esta pré-discussão do Orçamento de Estado começou em março, abril deste ano, porque vamos entrar no último ano da legislatura. E também sabemos que Mário Nogueira resolveu acordar, digamos, agora, para esta atividade sindical, porque se nós olharmos para os outros 2, 3 anos, esteve adormecido. Nós praticamente não vimos reclamações por parte dos professores, nem vimos os sindicatos a convocarem greves ou a manifestarem-se na rua. Não, nada disso. Eu penso que nós estamos a entrar no último ano de mandato, digamos, no último ano da legislatura. Em 2019, pelo menos, se o Orçamento de Estado for aprovado, lá para o fim haverá eleições e penso que isto também acaba por ser um braço de ferro e uma prova de força, nomeadamente do PCP, que nós sabemos que tem uma grande influência sobre os sindicatos e de que Mário Nogueira, aliás, é militante. Portanto, nós também temos, todos os portugueses têm esse conhecimento desse facto. Alguém terá que ceder, Pedro Neves Sousa? Sim. Terá que haver aqui uma cedência? Eu penso que é em nome dos alunos. Penso que aqui a questão tem que se colocar nesse patamar, porque esta decisão até pode eventualmente ser adiada, pode haver aqui uma resolução de bom senso, digamos, das partes, a dizer, ok, vamos chutar esta decisão para setembro ou para outubro e aí sim vamos decidir, porque nós estamos numa fase de exames e mesmo a própria greve é convocada para as reuniões de avaliação. Portanto, não é uma greve às aulas, não é esta sexta-feira no aulas ou segunda-feira no aulas porque há greve. Não, estamos a falar de reuniões de avaliação que eles sabem que são fundamentais para instruir os processos de candidatura e decisivas para instruir os processos de candidatura de acesso ao ensino superior. E, portanto, a situação tem que se resolver de uma maneira ou de outra e para já se resolveu com o acórdão arbitral. Eu penso que este caso de ferro... há milhares de alunos sem notas. Exatamente. Portanto, nós temos dados que a comunicação social vai passando de mais 36 mil alunos, que é um quarto dos que fizeram exames, que não foram avaliados. Querem concorrer ao ensino superior. Relativamente ao nono ano, temos 25 mil alunos que não foram avaliados. Portanto, no caso do nono ano não é tão grave, mas no caso do 12º ano é muito grave. Estamos a falar de mais de 36 mil alunos que não sabem a nota da avaliação contínua. Devem fazer uma ideia, mas nesta fase todas as décimas contam, porque há determinados cursos que sabemos que têm médias muito altas e os alunos têm as suas expectativas e trabalham para isso e têm que trabalhar para isso e não merecem este tipo de situação. Porque a vítima desta guerra, digamos, entre o governo e os professores são os alunos que não têm nada a ver com o assunto. É curioso. Portanto, e quem sofre são os alunos e os pais dos alunos, por maioria de razão.
razão, mas existe algo que tem que mudar, penso eu, na postura dos sindicatos em matérias de educação, em matérias de saúde, uma postura de responsabilidade. Não é deixarem de defender os seus pontos de vista, defender os seus direitos, mas escolher os momentos e ter responsabilidade quanto a esses momentos. Muito bem. Pedro, passamos agora ao nosso próximo tema e falamos precisamente de saúde. O Infarmed deve ou não mudar para o Porto? Eu acho que deve mudar para o Porto e voltamos a este assunto e foi escolhido o Porto, mas poderia ter sido escolhida outra cidade qualquer do país. Quer dizer, no momento em que se discute cada vez mais a questão da descentralização, em que inclusivamente foi celebrado um acordo de convergência entre o Partido Socialista e o PSD relativamente a esta matéria. Quando todos os partidos defendem a descentralização, é um pouco estranho, quando nós falamos de um determinado serviço, neste caso do Infarmed, deslocalizar-se para o Porto, que é a segunda cidade do país, e isto provocar quase um terremoto nacional. É verdade, e vamos recuar um bocadinho, que esta decisão foi quase uma decisão surpresa, que apanhou desprevenidos os próprios trabalhadores. E nós vemos aqui dois planos. Vemos um plano, por um lado, das forças vivas da cidade do Porto, a dizerem, num primeiro momento, que recebiam o Infarmed e que acham que há todas as condições para receber o Infarmed. Foi elaborado um relatório que diz isso mesmo, que a cidade do Porto tem todas as condições para receber o Infarmed. E depois, do outro lado, temos um braço de ferro, digamos, por parte dos trabalhadores, que, naturalmente, não pensando, digamos, numa lógica nacional, mas pensando numa lógica mais umbiguista, pensando em si próprios, não querem sair de Lisboa, porque com certeza têm lá a sua vida estabilizada, e portanto, tentam criar aqui, digamos, tentam colocar pedras no caminho, no sentido de atrasar esta mudança, que, sublinho, está prevista para o dia 1 de janeiro de 2019. Já não falta tudo. Portanto, nós estamos a meio ano desta mudança. Isto transporta-nos também para um outro problema que eu acho que é fundamental. E tem a ver também com esta questão da descentralização e tem a ver com esta, ou ao contrário, com esta concentração ou centralização de poderes na capital e em Lisboa. Nós todos temos a noção que tudo se decide em Lisboa. E se queremos falar de descentralização, temos que começar a mudar este paradigma. E a verdade é que, e foi dito ainda esta semana... E é isso que também começa a estar em causa, Pedro. Exatamente. E começa-se a debater e a falar sobre essa descentralização. E aqui no Porto alguém dizia, e é verdade, que se nós formos à estação de Campanhão, ao aeroporto de Sá Carneiro, ao domingo à noite ou à segunda de manhã, vemos muitos portugueses, gaenses, matosinhenses, a embarcarem no avião ou a entrarem no comboio no sentido de irem trabalhar para Lisboa de segunda a sexta. Porquê? Porque o seu serviço foi deslocalizado, público ou privado. Isto é, nós não podemos entender que qualquer português ir para Lisboa é normal e qualquer lisboeta sair para um outro ponto do país é anormal ou corresponde a um desrespeito pelo que quer que seja. Eu penso que este tipo de raciocínio tem que ser invertido. Portugal é um todo, a descentralização serve exatamente até para retirar pressão populacional, ambiental, de tráfego, aos principais centros urbanos, e o que é absolutamente fundamental aqui é nós percebermos que o Porto é a segunda cidade do país, com transportes ótimos, com uma boa qualidade de vida, com uma vida cultural cada vez mais pujante, com uma vida turística, uma cidade cada vez mais cosmopolita, conhecida por ser uma cidade culta e burguesa, e portanto não me parece que vir para o Porto seja assim uma coisa muito má. E o Porto de facto está preparado para receber. E o Porto está preparado para receber o Infarmed. E parece-me sinceramente que é uma solução e é uma decisão que não vai voltar atrás. Eu penso que a única pedra no caminho, como dizia há pouco, são os próprios trabalhadores que não pensam isto numa lógica, digamos, nacional, pensam de uma forma, digamos, egoísta, e estarão no seu direito, no sentido de pensarem que vão ter que alterar toda a sua vida. Nós, por regra, e mesmo quando somos eleitores, nós temos sempre uma leitura das coisas. Uma coisa é o que nós achamos que devia ser, outra coisa é o que nós fazemos, não é? Eu costumo dar sempre este exemplo. Nós somos todos contra as cunhas, mas se calhar se tivermos um filho desempregado há muito tempo e conhecermos a pessoa certa no lugar certo, se calhar vamos falar no sentido de tentar ajudar o nosso filho. Aqui acontece o mesmo. Se calhar no Infarmed, se falarem de um outro serviço, quem trabalha no Infarmed, se fosse para deslocalizar o serviço ao lado, se calhar achavam muito bem. Mas como é no seu serviço e são eles que têm que se mexer, provavelmente os trabalhadores não concordam com esta decisão. Pedro, a criação de um polo no Porto também é uma das questões que se coloca para, digamos assim, não é travar, mas que de facto o Infarmed não se deslocalize. Eu penso que isso não é uma solução. Isso seria um remendo. Ou bem, e até seria um desrespeito pela própria cidade do Porto. Eu penso que se há uma decisão
de deslocalizar o Infarmed de Lisboa para o Porto, criar uma delegação seria, ao fim e ao cabo, uma solução, pelo menos, e para ser simpático, uma solução manca relativamente àquilo que é a expectativa do Porto em receber o Infarmed. E aí daí, se calhar, podíamos contrapor. Então, por que não deixar uma delegação em Lisboa e abrir o Infarmed no Porto? Não pode haver esta resistência, porque há sempre resistências. Nós já não estamos no tempo de Mouzinho da Silveira, onde ele decidiu os conselhos e não perguntou a ninguém, não é? Hoje em dia toda a gente tem opinião, toda a gente tem conhecimento, e ainda bem, vivemos em democracia, somos uma sociedade cada vez mais informada, cada vez com mais consciência crítica, e ainda bem, mas a verdade é que quando há uma decisão, essa decisão tem que ser cumprida, até para haver respeito pela própria autoridade das decisões políticas, como esta que foi tomada, e respeito também pelo resto do país. Portugal não é Lisboa. Portugal é muito mais do que Lisboa. É constituída por todo o território nacional e ilhas, não é? Nunca nos podemos esquecer disto. Muito bem. Pedro, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos agora do PSD. Líder do PSD defende a criação de um Fundo Monetário Europeu. Falamos aqui então das propostas do PSD para a reforma da zona euro, embora o líder do PSD, não estará em Bruxelas durante a reunião de líderes europeus. É verdade. Rui Rio fez uma proposta com 3 medidas, exatamente por causa desse encontro europeu, e a verdade é que a proposta que mais saltou à vista, digamos, foi esta criação de um Fundo Monetário Europeu. É curioso porque o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, já veio recordar que ele próprio, há 4 anos, fez uma proposta semelhante quanto à criação deste Fundo Monetário Europeu. Isto, ao fim e ao cabo, é uma proposta, digamos que no plano político acaba por ser inovadora, porque o PSD é o primeiro partido que avança com esta proposta. O Rui Rio demonstra também que tem ideias para a Europa, que era uma coisa que ainda não tinha manifestado e nós não percebemos muito bem qual era o seu pensamento relativamente à Europa, e ele lança 3 medidas relativamente a este encontro europeu, e fala deste Fundo Monetário Europeu, que seria quase, digamos, um irmão do Fundo Monetário Internacional, no sentido em que iria ter vários objetivos. Desde logo, ajudar os países que estão em dificuldades, que nós sabemos o Fundo Monetário Internacional também faz esse tipo de trabalho, mas seria à escala europeia. E gizou até, ao nível daquilo que são as contribuições dos Estados-membros, quem deveria contribuir mais, quem deveria contribuir menos. Se havia Estados com mais desempregados, então deveriam contribuir menos. Se havia Estados mais ricos, deviam contribuir mais e com uma taxa de desemprego mais reduzida. Este Fundo Monetário Europeu serviria também para uma outra coisa, que seria para analisar a questão dos planos de estabilidade e as metas orçamentais que têm que ser cumpridas, nomeadamente quanto aos déficits nacionais. Ora, o que isto não pode servir, e o Governador do Banco de Portugal também já o referiu há 4 anos e voltou a referir agora, é para ultrapassar aquilo que são as metas orçamentais. Isto é, o que não pode acontecer é que se crie um Fundo Monetário Europeu, os Estados-membros da União Europeia pensem, ok, se eu tiver um problema, tenho aqui um fundo mesmo à mão e eu sou um Estado-membro e, portanto, tenho a minha situação resolvida. Isto é, o que o Fundo Monetário Europeu não pode fazer é criar, digamos, indisciplina orçamental aos Estados-membros. Isto é, tem que funcionar, tem que haver contributos, nomeadamente dos Estados-membros, não funciona de outra maneira, este fundo tem que ser criado com dinheiro que é remetido pelos Estados-membros. Temos que ver como é que qualquer dos Estados pode contribuir ou deve contribuir, quais são os critérios, que isso também é absolutamente fundamental, e depois também este papel no sentido de fiscalizar esta questão do cumprimento das metas orçamentais e de rever os pactos de estabilidade. É uma ideia, não sei se vai avante ou não, vai ser objeto de discussão, portanto, o que já é bom, e mostra que, nomeadamente, o Rui Rio, mostra um Rui Rio, digamos, arrojado, no sentido de apresentar uma proposta que, no plano dos partidos políticos, nunca tinha sido apresentada. Faltava ver essas propostas arrojadas do líder do PSD. Sim, o Rui Rio, penso que está na 3ª fase. Ele teve uma primeira fase, que foi a fase dos tropeções, recordo a questão de Feliciano Barreiras Duarte, um conjunto de questões que não correram bem. Eu penso que ele depois tentou atalhar caminho no sentido de chamar a atenção para aquilo que eram os problemas do país. Recordo visitas que ele fez, nomeadamente a hospitais, centros de saúde, ultimamente também a tribunais, a preocupação que teve em apresentar umas medidas também para a justiça,
que lá está, que não foram tão inovadoras quanto era previsível, e agora sim, também no plano europeu, acaba por apresentar propostas. Uma das críticas que às vezes se ouve fazer a Rui Rio passa exatamente pelo facto de ele, no espaço do mês, 2 meses, ir a todas, digamos. Uma semana para a justiça, uma semana para a saúde, uma semana para a Europa, e os portugueses não percebem muito bem, se houver um enxurrado, digamos, de ideias, também não percebem muito bem o que é que o PSD defende. Ao falar num Fundo Monetário Europeu, eu penso que no plano europeu, pelo menos, há uma ideia do PSD para uma questão europeia, para o projeto europeu, e que é significativo, porque neste momento o projeto europeu, se calhar, é menos político e mais financeiro ou monetário. Não é? Neste momento as discussões passam-se mais sob o ponto de vista orçamental e financeiro e de finanças públicas do que propriamente, até pelo Brexit, do que propriamente por questões, digamos, de aprofundamento político, de cooperação. Recordo que, por exemplo, nós neste momento, a questão do federalismo europeu é uma questão que já não se coloca em cima da mesa. Muito rapidamente, Pedro, para passarmos ao próximo tema. Não se sabe se neste momento podemos evoluir ou não para um federalismo, e havia federalistas convictos, líderes políticos europeus que defendiam uma Europa federal e que neste momento já não aparece ninguém a defender essa Europa federal. Muito bem. Pedro, falamos agora de outro tema que é também um tema comum à Europa. Falamos de migrantes, falamos de Portugal, que vai então aqui abrir as portas à parte dos refugiados que se encontram a bordo do navio Lifeline. Como é que podemos ver, de facto, esta abertura de Portugal, de facto, para estes migrantes a bordo do navio Lifeline? É preciso percebermos que há um problema, em primeiro lugar. Eu penso que em política temos que identificar os problemas e depois apresentar soluções. E, em primeiro lugar, há um problema. Nós temos, neste momento, migrantes, refugiados, que, em virtude de não terem condições nos seus países, sejam condições económicas, políticas ou outras, nomeadamente muitas delas saindo de regimes ditatoriais, são pessoas que fogem procurando uma melhor vida e fogem da pior forma que se pode imaginar, lançando-se muitas vezes em embarcações precárias e depois ficando no meio do mar Mediterrâneo, porque pretendem vir para a Europa em busca de uma vida melhor. Sabemos que também em condições que não estão legais, nem têm vistos, nem pouco mais ou menos, mas a verdade é que se abalançam a essa aventura no sentido de encontrar uma vida melhor. Recordo que nestes refugiados nós não encontramos só homens, nós encontramos senhoras, encontramos crianças, inclusive um bebé que está também entre os refugiados. E aqui nós temos duas visões da Europa, que são duas visões do mundo. Temos uma visão de uma Europa mais securitária, protagonizada ultimamente por Itália, que se recusou a receber este navio. Este navio, que recordo, é de uma ONG alemã que se dedica exatamente a recolher refugiados. Nós já temos uma ONG com uma embarcação cujo objetivo é recolher refugiados no mar Mediterrâneo, portanto é um problema com dimensão. E neste momento o que acontece é que temos uma outra visão também, depois, digamos, de uma Europa mais solidária, que defende mais os direitos humanos e onde, e digo eu, felizmente, Portugal se integra. E, portanto, Portugal disponibilizou-se, e o que nos transmitiu Eduardo Cabrita, o Ministério da Administração Interna, é que já falou com o seu homólogo em Malta, onde o barco irá aportar, no sentido de dizer que Portugal está preparado para dar respostas sociais e está preparado para receber estes refugiados e, ao fim e ao cabo, dar condições para que eles possam chegar a Portugal, ter cuidados de saúde e tentarem ter uma vida condigna e depois partirem para o outro lado ou até se fixarem em Portugal. Há muitos casos de sucesso em Portugal de refugiados que aqui chegaram e por aqui ficaram e muitas vezes até em pontos do país onde a população vai escasseando. Por regra são pessoas com vontade de viver e que veem isto como uma segunda oportunidade, que trazem as suas famílias. Isto já não é um imigrante como acontecia com os portugueses há uns anos atrás, que por vezes se deslocavam primeiro e depois levavam a sua família. Isto são situações radicais em que as pessoas saem de suas casas, abandonam tudo e fogem do seu país. Muito bem. Pedro, passamos para o nosso último tema, depois então de analisarmos aqui que Portugal vai então acolher alguns dos refugiados do navio Lifeline. Falamos de Espanha. Espanha legalizou a eutanásia. É verdade, há aqui uma proposta de lei que foi aprovada e é curioso porque, se nós olharmos para a Espanha, ao fim e ao cabo, determinou também um regime jurídico daquilo que vai ser a legalização da eutanásia. E, portanto, esse enquadramento tem aqui vários passos que são fundamentais. Portanto, quem é que pode em Espanha pedir para, ao fim e ao cabo, que terminem com a sua vida? Quem é que pode pedir para morrer, digamos? Algumas regras aqui. Algumas regras. E são
fixadas algumas regras, eu chamava a atenção para proposta duas concreta. regras que são fundamentais e que nos afetam a nós portugueses, curiosamente. Portanto, são doentes em estado terminal ou com deficiências graves reiteradas, portanto crónicas, e curiosamente uma terceira medida que tem a ver com isto, tem que ser cidadãos com nacionalidade espanhola ou que residam em Espanha. E esta medida é particularmente importante porque nós sabemos o que é que poderia acontecer se este critério lá não estivesse. É que os portugueses diziam, então, não vale, nós somos cidadãos europeus, não vale a pena legalizarem em Portugal, porque se eu quiser morrer vou à Espanha e morro lá. E, portanto, isto podia criar problemas insuportáveis até para a Espanha, porque recordo, só na Bélgica, Holanda e Luxemburgo é que está legalizada a eutanásia. Portanto, nós temos depois outros Estados da União Europeia, nomeadamente vizinhos de Espanha, que não têm esta realidade e, portanto, qualquer pessoa que quisesse recorrer à eutanásia, então faça uma viagem para a Espanha e a situação ficaria resolvida. Não era bem assim, porque depois há outros critérios que também são apertados. Isto é, há algo de curioso, que eu acho que é uma ótima medida, isto é, o doente tem que fazer o pedido, reunidas essas condições relativamente ao seu estado de saúde. Estamos a terminar. Tem que reiterar esse pedido no prazo de 15 dias, isto é, ao passar 15 dias tem que escrever um papel e dizer, sim senhor, eu não mudei de ideias e quero na mesma. O médico tem que avaliar todas estas condições. Depois tem que ser também maior de idade. Exato, tem que ser maior de idade. Tem que pedir a outro médico para confirmar e depois ainda há um conselho que vai determinar se é possível ou não, neste caso, o doente ter acesso à eutanásia. Portanto, é um processo longo, criterioso, parece-me, no sentido de garantir que só os espanhóis ou residentes em Espanha o possam fazer e em casos absolutamente terminais, necessários, graves, etc. Muito bem. Pedro, terminamos o nosso espaço de opinião. Hoje falamos então de Espanha, terminamos a falar da Espanha então, e a proposta de lei do Partido Socialista para regulamentar a eutanásia. Voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Até uma próxima. Muito obrigado. Foram estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.